Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no AWS reInvent de 2020. Se você quer ficar por dentro de tudo que rolou, vem comigo! Então galera, como tivemos vários announcements no AWS reInvent de 2020, eu achei que seria relevante a gente separar por tópicos para estar conversando aqui, para ficar de uma maneira mais organizada. E o primeiro tópico que a gente vai conversar aqui são sobre os serviços de computação. Então, a primeira novidade que eu separei para a gente ver é relacionada ao suporte do macOS nas instâncias EC2. Isso quer dizer que a gente vai conseguir rodar o macOS em uma EC2 para empacotar dispositivos, empacotar aplicativos, utilizar o macOS de uma maneira geral para fazer debug, utilizar o Xcode, o que antes só era permitido tendo um dispositivo da Apple. Então isso é bem bacana porque nem sempre a gente precisava utilizar por muito tempo, e agora a gente sobe uma instância, utiliza quanto tempo precisa e acaba desligando ou terminando ela após o uso. Também houveram várias notícias sobre atualizações de famílias EC2, sobre novas famílias EC2, e a primeira que eu separei aqui para a gente conversar é a G4AD. Então a maioria das pessoas aí já sabe ou se lembra que a família G é responsável pelo chip de processamento gráfico. Então quando você precisa processar algum vídeo, para fazer streaming de alguma coisa, é utilizado muita GPU. Então a família G tem por característica a utilização de GPU, e a G4AD ela vai vir com um chip de processamento da AMD que promete ter maior performance e ter um custo, um billing menor comparado com as famílias anteriores. Outra instância que eu separei para a gente conversar aqui é a C6GN. Então a C6GN ela é um pouco diferente das outras instâncias porque ela utiliza um processador baseado na arquitetura ARM. Então o que isso quer dizer? Que antes disso a gente utilizava processadores com a arquitetura x86, e a arquitetura ARM tem um cálculo diferente de processamento, e o processamento dele é 40% superior comparado com o x86. Além disso também, ela oferece uma rede com um tráfego de até 100 GB por segundo. Então, isso é bem bacana, comparado com as instâncias da mesma família, só que anteriores. Também tem as instâncias de armazenamento denso, que são a família D. Então, a família D sofreu uma atualização, agora vai ter a D3 e a D3CN, que são instâncias para quando você precisa fazer o uso intenso de HD, buscar muitos dados, guardar muitos dados, e a D3 ela vai trazer uma atualização de performance e de custo. Então as novas instâncias vão ter uma performance melhor e um custo mais baixo comparado com as instâncias anteriores. Também vale a pena ressaltar que a gente vai ter a R5B. A gente já sabe que a família R é responsável pelo poder de processamento otimizado em memória RAM, e a R5B ela vai ter alinhada com isso o acesso ao OBS 3 vezes mais rápido. Então isso quer dizer que a gente vai ter uma performance boa com memória RAM e vai ter um acesso ao OBS muito bom comparado com as famílias anteriores. Então isso quer dizer que vai ser muito bom utilizar elas com banco de dados, coisas desse tipo. Além também das instâncias, a gente vai falar um pouquinho sobre Lambda. E as Lambdas também tiveram várias novidades, e a primeira delas que eu trouxe aqui para a gente conversar é sobre o faturamento. Então a granularidade do faturamento da Lambda mudou. Antes era de 100 milissegundos, então isso quer dizer que a cada 100 milissegundos você era cobrado pelo tempo de execução da Lambda, e agora é por milissegundo. Então antes a gente tinha uma Lambda que executava em 56 milissegundos, por exemplo, a gente era cobrado por 100 milissegundos. Agora essa Lambda vai ser cobrada 56 milissegundos exatos, porque o faturamento vai ser a cada milissegundo. Isso é bem bacana, porque vai diminuir bastante os custos de Lambdas que não tinham uma execução tão grande, e também vai ter a cobrança, o billing vai ser mais exato. Então quer dizer que quanto mais Lambda a gente tiver, mais preciso vai ser o billing. Também teve o suporte à imagem de container na Lambda. Então em alguns momentos era muito difícil de gerenciar todas as dependências de uma Lambda, por ser uma Lambda um pouco complexa. E aí quando a gente tem um container já está empacotado, já tem um script de build um pouco mais fechado. Isso quer dizer que a gente vai ter uma Lambda um pouco mais fácil de gerenciar com o container. Então a gente build o container, joga essa imagem,
e aí a gente pode utilizar essa imagem do container para a execução da Lambda. Então isso é bem bacana porque facilita bastante o dia a dia o gerenciamento dessas dependências um pouco mais complexas. Também na Lambda foi melhorado a performance e o desempenho dela. O limite de memória RAM foi aumentado para 10 GB e o de vCPUs para 6 vCPUs. Então a gente vai aumentando a memória RAM da Lambda e o vCPU também vai aumentando proporcionalmente. Aí é bem bacana porque cada dia mais a gente vai colocando mais aplicações de maneira serverless e a Lambda também vem evoluindo com isso. Em adicional a isso também, para a Lambda foi lançado o CloudWatch Insights. Então a gente vai conseguir ter uma supervisão operacional melhor da Lambda, vai conseguir analisar melhor o que está acontecendo dentro dela, uma observabilidade melhor, e isso é bem bacana porque a gente está cada vez utilizando mais Lambda e com mais observabilidade a gente consegue prever o que está acontecendo, consegue analisar o que está acontecendo lá dentro. Também foi lançado para o gerenciamento de microserviços, de pipelines de publicação e containers também. Então vai envolver Lambda e containers, o AWS Proton, que é um serviço gerenciado da Amazon para fazer o deploy, para cuidar de microserviços. Então vai ser bem bacana, porque eles estão dando uma importância maior para isso. Também vai ter uma atualização na AWS Batch, que agora vai suportar o Fargate. Então antes a gente utilizava o AWS Batch com On-Premises e On-Premises Spot. Agora a gente vai utilizar com On-Premises Spot, On-Premises, Fargate, Fargate Spot. Então isso é bem bacana porque traz uma flexibilidade maior para o serviço do AWS Batch. Também falando um pouquinho sobre containers, a AWS trouxe algumas coisas bem interessantes relacionadas a containers no reInvent de 2020, que é o Containers AWS EKS Anywhere. Então agora a gente vai conseguir rodar o EKS, o serviço gerenciado de Kubernetes da Amazon, no servidor on-premises. Então isso quer dizer que nem sempre a gente vai precisar estar usando a AWS para executar o EKS. E também atrelado a isso a gente tem o ECS Anywhere, que a gente vai conseguir executar o ECS de maneira on-premises também. Então a gente consegue executar o EKS e o ECS na nuvem da AWS e também de maneira on-premises. Mais uma notícia relacionada ao EKS também é o lançamento do EKS Distro. Então, para você que não quer utilizar um serviço gerenciado pela Amazon, a gente consegue subir um EC2 e utilizar a imagem do EKS oficial da Amazon. Então, a gente vai ter o serviço de Kubernetes, porém ele não vai ser totalmente gerenciado pela Amazon, você vai ter que fazer o gerenciamento dele. Isso traz uma flexibilidade maior também. E em outro ponto, a gente tem uma preocupação maior com a manutenabilidade também disso aí. Outro ponto relacionado a containers também é o ECR. Agora o ECR vai permitir você publicar imagens do modo público, lembrando que antes era somente do modo privado. Então você vai conseguir buildar suas imagens e jogar para o ECR e disponibilizar de modo público ou privado utilizando o ECR. Eu acho que foram essas as notícias mais relevantes que eu separei da AWS reInvent de 2020. E se você tiver alguma dúvida sobre elas, deixe seus comentários aqui embaixo, que tiver algum ponto relacionado que você queira comentar também, para a gente discutir, deixa aqui embaixo. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo todos os links dos blog posts oficiais da AWS, para que você possa ler na íntegra todas essas alterações que vão vir na AWS ou que já estão lá. E se você gostou do canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Valeu e é nóis!